Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Voltamos com a segunda live. E hoje, como é o último programa da semana, lembrando que o Acorda Bênção são 6 programas por semana, né? É de segunda a sábado. Estamos na madrugada de sábado, 6º programa da semana, e nós temos recebido uma direção, né, para uma inspiração desde o carnaval passado para falar sobre assuntos apocalípticos neste último programa da semana. Muito embora estamos lendo o livro de Romanos, depois vou ler Coríntios, depois Efésios, depois Gálatas, e aí vamos chegar em Apocalipse, claro, como já o fizemos em outro momento, né, nesse programa de leitura sistemática aqui no Acorda Bênção. Eu já li o Velho Testamento por 2 vezes, porque eu segui desde quando eu saí da Rádio Tamandaré, lendo pela segunda vez o Velho Testamento. Eu parei lá em Levítico, aí cheguei aqui e dei continuidade. Aí lemos o Velho Testamento, aí adentramos no Novo Testamento, lemos o Novo Testamento. Depois voltei para o Velho Testamento, e aí eu fiz uma abordagem de Malaquias a Gênesis, e depois eu voltei para o Novo Testamento. Fazia um tempão que a gente não fazia abordagem ao vivo, né? Questões de ausência do pastor, enfermidade, etc. e tal. Passei um tempão, e mesmo estando ao vivo, passei um tempo reprisando algumas mensagens, né? Era só rádio, agora estou no Instagram, no Facebook, no YouTube, né? Essa ministração vai para o YouTube, e voltei a ministrar ao vivo. Glória a Deus por isto. E este ano, desde o carnaval passado, eu recebi uma direção. Eu estava em casa ainda, estava em convalescência. Eu recebi a direção de, quando voltar, falar sobre assunto apocalíptico. Até que teve aquele episódio, né, dos artistas aqui do Brasil, período de carnaval, sobre o apocalipse. Eu achei bacana, porque aquilo para mim foi uma confirmação que era Deus me orientando, me dirigindo para falar sobre assuntos apocalípticos. Lembro aos irmãos que Apocalipse não significa tragédia. Apocalipse não significa caos. Apocalipse significa revelação. Não? Apesar que, tanto na abertura dos 5 selos, dos 6 selos, a gente vai falar agora da abertura do 7º selo, como no toque das trombetas e no derramar das taças, nós vemos situações catastróficas, não é? Vemos destruição, vemos situações realmente periclitantes na terra, situações tribulacionais, e a Bíblia chama de grande tribulação, porque são momentos nunca jamais vistos antes e nem depois do período que aguarda a terra e os seus moradores que não participarem do arrebatamento da igreja. Porque a grande tribulação, ela se desencadeia depois que a igreja for arrebatada. E esse arrebatamento da igreja se dá com a vinda de Jesus Cristo, não é? Que alguns chamam de arrebatamento secreto, que não tem nada de secreto, vou dizer aqui. Já disse em outro momento. Não tem nada de secreto. Jesus vem, vai ficar sobre as nuvens, está escrito em Tessalonicenses. Como está escrito lá em Atos, que quando ele foi assunto aos céus, no Monte das Oliveiras, uma nuvem o encobriu à vista dos discípulos. Tá? Que aí aparecem os anjos para os discípulos e lhes diz: varões galileus, por que estáis
tristes, olhando para o alto. Este Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, ele virá da mesma maneira que o vistes subir. Jesus vem, ele, Jesus, não é visível aos povos, porém, os vivos, depois dos mortos serem ressuscitados, os vivos serão transformados e subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Não tem nada de secreto, sabe por quê? Porque vão perceber a ausência da igreja. Vão perceber a ausência da igreja. Aleluia. Não vão ver Jesus. Não vão ver os mortos sendo transformados e se encontrando com o Senhor nos ares. Não vão ver os vivos tementes a Deus, esses que, a exemplo de mim hoje, eu digo hoje, ontem, amanhã e depois, fazemos das tripas coração para agradar a Deus. Procuramos, não é? Guardar a sua palavra, amá-lo sobre todas as coisas. Nos determinamos a amar o Senhor de toda a nossa força, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Sermos transformados e subirmos ao encontro do Senhor nos ares. Não vão ver, mas vão perceber. Uma vez alguém disse que os pregadores dramatizam muito. Quando falam de avião caindo, de carro batendo, de coisas acontecendo catastroficamente no ato do arrebatamento da igreja, sim, claro, é provável que isso aconteça. O cristão motorista de coletivo, em plena hora de rush, se Jesus vir, nessa hora, ônibus lotado, ônibus cheio, o motorista do ônibus é arrebatado. Se não tiver algum cabo perto para segurar o volante e ser hábil para pisar no freio, o ônibus vai perder o rumo, vai ficar fora de controle, vai colidir com alguma coisa. O piloto do avião está lá. Se o copiloto também for crente, um abraço. Né? Só se a tripulação também tiver a habilidade de pousar o bichão. Do contrário, vai cair. Estou falando dessas coisas aqui, fora outras. Não é? Tem que fazer um relatório desse. Isso é dramatizar? Não, isso é fato, irmãos. Isso é fato. E como já dissemos aos irmãos, o relatório da abertura dos selos, como das trombetas e das taças, dar-se-ão no período da grande tribulação. Né? Dar-se-ão no período da grande tribulação. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para o sétimo selo. O sétimo selo que aparentemente não acontece nada de catastrófico. Nada, vírgula. Lá no finalzinho dele é que nós veremos, não é? O que espera com o acontecimento da abertura do sétimo selo. Porque enquanto o sétimo selo é aberto, o que é que acontece? Faz-se um silêncio no céu. Silêncio no céu. E um silêncio por quase meia hora. E João diz que vê os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, o altar de Deus, né? Tendo um incensário de ouro
E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparavam-se para tocá-las. Aí é que o bicho pega, quando os anjos começam a tocar as trombetas. Mas a situação já começa a ficar complicada quando o anjo pega o incensário, enche de fogo e lança sobre a terra, que é quando se ouve vozes, certamente gritos, trovões. Tem gente que tem medo de trovão. E tem os trovão que é uma coisa interessante demais. Eu gosto de trovão. Gosto de trovão, gosto de relâmpago, gosto de ver. O que assusta, assusta. Terremoto. Nunca tive nenhum lugar que tenha tido terremoto, não. Mas quem já presenciou o terremoto é assustador e é mesmo, não é? Principalmente onde tem prédio. E se está cheio de gente, misericórdia. E casas são destruídas, enfim. Acontece, e a gente tem visto terremotos acontecerem, é algo realmente destruidor, né? Quando ele entra ali da escala 4, 5 da escala Richter, a situação é complicada. E se esse terremoto é dentro do mar, pode ter certeza que depois vem um tal de tsunami. E aí é bronca. E depois disso, os 7 anjos pegam as trombetas e vão tocá-las, e nós vamos, nos próximos programas, estar ministrando, nas próximas sextas-feiras, ministrando trombeta por trombeta, como falamos de selo por selo. Falando aqui do 7º selo, sobre esse silêncio no céu, por quase meia hora. Eu já disse aos irmãos que é importante algumas notas hermenêuticas que eu vou dar aqui. Primeira nota hermenêutica. Ninguém pode precisar o que está oculto. Ninguém pode precisar o que está oculto. Por exemplo, a gente não sabe o dia, nem a hora, o mês, o ano, nada. A estação do ano, o evento do ano que Jesus vem. Ninguém sabe, ninguém pode precisar. Né? Esses assuntos apocalípticos, eles não, têm a sua linha literal, tem a sua linha simbólica, tem a sua linha histórica. Em alguns casos, podemos correlacioná-lo a algum momento histórico, mas nem sempre, como esse silêncio, por exemplo. Não há episódio histórico que nós correlacionemos este silêncio. Alguns entendem que correlacionam esse silêncio, né? Porque João está também vivendo uma época de muita perseguição. Lembremos que João está na ilha de Patmos, quando ele recebe a revelação de Apocalipse. Né? Mas não podemos correlacionar este silêncio ao momento em que a igreja estava calada. No período em que Constantino, né, e outros imperadores romanos perseguiam a igreja. Não podemos correlacionar isto. E não se sabe dizer precisamente, e não há nenhuma referência joanina, eu digo de João, né? Não há nenhuma referência no contexto apocalíptico, me refiro ao livro, que nós correlacionemos a este silêncio.
deixa eu dar um exemplo. As pessoas ficam conjecturando, e uma outra nota hermenêutica: a conjectura é um passo para a heresia, viu, irmãos? Conjecturar é um passo para a heresia, porque quem conjectura fala e diz assim: olha, a Bíblia não diz isso, eu que estou falando. Só que quem está ouvindo, de repente, a narrativa, a interpretação, não escutou quando houve o prefácio, a Bíblia não diz. E aí, aquela mensagem vai se difundindo como sendo verdadeira. Aí cria-se uma situação perigosa. Jesus se agacha quando a mulher pega em adultério, é levada a ele, começa a escrever no chão. Meu Deus do céu, o que tem de gente conjecturando o que foi que Jesus escreveu no chão é brincadeira. A Bíblia não diz. A Bíblia não diz. Hã? Tem outros episódios, teve até um que eu me lembrei agora, mas passou rapidinho aqui da mente, que as pessoas ficam conjecturando, dando margem para a heresia. Então não podemos conjecturar o que foi que houve com esse silêncio no céu por quase meia hora. Fato é que quando, por exemplo, eu desliguei aqui a mesa de som e parei o BG, o fundo musical, e fiquei calado, quem está do outro lado deve ter ficado com uma expectativa muito grande, como você ficou, de repente, que está me assistindo, ficou da expectativa muito grande. E o momento é de expectativa. O que vai acontecer? O que é que vai acontecer agora? Com a abertura do 7º selo. Aí é quando, meia hora depois, João vê um anjo que está diante de Deus, vê 7 anjos que estão diante de Deus, e é dado aos anjos, a cada uma taça, uma trombeta. E aí outro anjo põe-se junto ao altar, ou seja, diante de Deus, tendo um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso, para opor, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Essas orações, o incenso já é um simbolismo da oração. O incenso no Velho Testamento, incenso é fumaça. Já simboliza a oração. Eu me lembro, aí quando eu estava lendo isso aqui para fazer essa abordagem, eu me lembro que quando eu bem mais novo, eu estava em um círculo de oração. Inclusive, estou com uma agenda para, nesse período de férias, visitar alguns círculos de oração. Eu me lembrei que em um dos círculos de oração que eu frequentava quando era mais novo, eu estava orando, que experiência gloriosa. Estava orando, e com a testa assim no encosto do banco, eu tive a sensação, eu estava chorando, estava quebrantado, chorando. Eu tive a sensação que tinha uma taça, um cálice, aparando ali as minhas lágrimas, Glória a Deus, foi uma sensação muito boa. Passou-se o tempo, deixa eu dizer a vocês aqui, até estive com ela essa semana, antes de ontem, e ela pediu: meu filho, continue orando por sua mãe. Ela hoje é convertida, precisa de milagre em várias áreas e aspectos e sentidos de sua vida. Mas na época, ela não era convertida. E tinha uma irmã que já dorme no Senhor, irmã Tereza, é mãe da irmã Nice, dirigente de ciclo de oração. Irmã Tereza já dirigiu o ciclo de oração também, parece, se eu não me engano. Sogra do irmão Josué, aparece muito aí nos youtubers. E a irmã Tereza encontrou-se com a minha mãe.
encontrou-se com a minha mãe e disse assim para minha mãe: as lágrimas de teu filho fervem diante do meu altar por ti. A minha mãe chegou e me contou isso, que a irmã Teresa disse a ela. Aí eu me lembrei dessa experiência lá no ciclo de oração. Foi muito bacana aquilo. Foi muito legal. Aí quando eu estou lendo isso aqui, né, eu me lembrei dessa experiência. Então a abertura do 7º selo é uma demonstração que as nossas orações, as nossas lágrimas, nosso quebrantamento tem a atenção de Deus. Eu até tive o cuidado para não esquecer de dizer a você algumas frases que são princípios que eu recebi de Deus sobre oração, e eu já ministrei muito sobre isso nas minhas falas, que orar nunca é demais. Orar nunca é demais. Jesus até disse, orai sem cessar. Porque tem gente que acha que está orando muito, né? Orou 10 minutos, orou 15 minutos. Eu me lembro que quando eu estava tomando conta da congregação, e nós temos o círculo de oração, e eu fazia aniversário do círculo de oração, convidava algumas igrejas, e foi uma comissão para lá. Depois eu estive visitando as respectivas igrejas, e um dos pastores que levou uma comissão, na igreja dele, estava tendo uma festa, eu cheguei, ele me chamou para o púlpito, e depois me apresentou, está aqui conosco o pastor Amaro. Aí olhou para mim e disse, pastor Amaro, as irmãs fizeram uma crítica lá na sua igreja, não gostaram muito não, ixi, no meio mundo de gente, irmão. Aí eu fiquei procurando um lugar para me esconder, né? Pior que não tinha nem para onde eu correr. Aí eu disse, pastor, o que foi que houve? O que foi que houve, minha bênção? Aí ele disse, as irmãs disseram que na sua igreja ora muito. Aí aí agora eu levantei a cabeça, aleluia, como é a história. Pois é, as irmãs disseram que a sua igreja ora muito. Aí eu disse, meu Deus, a gente não ora muito. Porque lá, o círculo de oração era círculo de oração. Quem é de comissão deve entender que círculo de oração é para orar. Vai, irmão? Então tem gente que acha que orar 10 minutos, meia hora é muito. É não, irmão. Orar nunca é demais. Escreve isso aí na tábua do teu coração, nas tábuas do teu coração. Teu cérebro, lado direito e lado esquerdo. Escreve isso aí. Outra coisa, orar é expressar dependência de Deus. Orar é expressar dependência de Deus. Quem é dependente de Deus, ora. Quem é dependente de Deus, ora. Quem ora, precisa, depende de Deus. Ah, eu conheço fulano, beltrano, ciclano, mas se não orar, Deus não toma a frente. Fulano, por mais influente, por mais poderoso, por mais articulador, por mais recursos que tenha, não consegue nada se Deus não for na frente. Não consegue nada se Deus não for na frente. Quanto mais oração, melhor. Quanto mais orar, melhor. Amém, amados? Louvado seja Deus. Então, isso aqui é uma referência que as nossas orações, a abertura do 7º selo, é uma referência que as nossas orações recebem a atenção de Deus, principalmente a intercessão. Pastor, e por que o anjo toma um incensário e enche de fogo do altar e lança sobre a terra? E aí as vozes vão... Por causa da intercessão.
né? Pelos salvos, pela justiça de Deus, como nós vimos na abertura de um dos selos aqui, em que os que estavam debaixo do altar clamavam por justiça, né? Agora eu não vou lembrar qual foi o selo que a gente falou disso, mas está aí em Apocalipse 6. Entende? E o que acontece? A justiça de Deus começa a reinar na terra. A justiça de Deus, porque a grande tribulação é juízo de Deus na terra, para com os vivos na terra. É o momento também de chamar a atenção de Israel, porque inclusive os dias foram abreviados por causa de Israel. Depois da grande tribulação acontece a parousia. E é na parousia que eles reconhecem o Messiado de Jesus. Mas não é só Israel que há de confessar Jesus Cristo como Senhor. A palavra diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E isto é no momento da parousia. E a parousia, que é a vinda de Jesus visível, ela é precedida pela grande tribulação, que é o juízo de Deus na terra. E as nossas orações são em função de que Deus tenha proeminência. Proeminência sobre a corrupção, proeminência sobre a iniquidade, sobre o pecado, sobre o erro, sobre a injustiça, sobre a má distribuição de renda, sobre dos pesos, duas medidas, sobre a balança fraudulenta, sobre o pecado da humanidade, dos poderosos, dos governantes, essa má distribuição de renda, onde muitos têm pouco para viver e poucos têm muito para valer, como diz o poeta. A justiça de Deus há de reinar na terra. Os homens hão de ser punidos. O pecado há de ser punido. Se bem que o pecado já perdeu seu poder quando Jesus morreu na cruz, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O pecado foi destruído por Jesus Cristo, o aguilhão da morte. Como a morte também foi destruída, porque ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Aleluia. E aí é dado aos anjos, a cada um dos 7 anjos, uma trombeta, e agora preparam-se para tocar as trombetas, e aí nós teremos a abertura, e aí nós teremos o toque das trombetas. Mas esse intervalo, esse prelúdio do selo para as trombetas é um reconhecimento, é uma demonstração de que Deus dá valor às nossas orações, e nós, como diz o hino da harpa, perdemos muito por não orar. Não é? O hino da harpa, o hino de outro cantor, de um poeta, que diz assim: ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. É um poeta que diz isso, muito conhecido aqui da gente. Não é? Custa dizer nada, até porque eu gosto dele, a gente é amigo, Marco Antônio. Está no primeiro CD dele, este hino. Eu gosto muito desse hino. Orai, irmão, orai sem cessar, pois não sabeis a hora em que o Senhor virá. Orai, irmão, orai sem cessar, pois não sabeis a hora em que o Senhor virá. É isso. Amém? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Agora eu fico só nas rádios para nós orarmos. Paz do Senhor, bênção.